Olá, seja bem-vindo ao nosso Papo Supere. O Papo Supere é promovido pela Rede Supere, uma rede de apoio a igrejas, pastores, líderes. Aproveite esse momento para curtir nossas redes sociais. Lá no Instagram, siga a gente no Instagram, nosso canal da Rede Supere. Nós todo mês estaremos trazendo conteúdos exclusivos para os nossos afiliados e para você também que está em casa assistindo aí nosso canal. E hoje nós vamos estar falando sobre discipulado, os desafios do discipulado na igreja local. E para esse assunto, nós estaremos hoje conversando com a pastora Nádia Campos, pastora de rede aqui da Igreja Batista Atitude da Barra da Tijuca. Bem, pastora, seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer enorme tê-la conosco aqui hoje. E a gente quer conversar um pouquinho sobre discipulado. A senhora pode se apresentar, saber da sua rede, quantas células tem na igreja, quantas pessoas estão envolvidas no seu pastoreio? Bem, a minha rede é a Rede Vermelha, tem o nome Rede Avivamento. Eu já fui a maior rede da igreja, mas eu também já multipliquei igrejas, né? Então, umas 5 igrejas já saíram com várias células minhas. E hoje eu tenho 103 células, pastores de distrito já debaixo de mim, tenho 3, que eu não sei se é um título que talvez você que tá nos assistindo não sabe, mas é alguém que tem mais de 50 células, né? Cuidando mais de 50 células, porque sozinho a gente não consegue fazer nada, né? Mas nós temos uma rede de cuidado com essas pessoas. E hoje, em torno de umas 800, 900 pessoas estão sob os meus cuidados, e eu tenho várias discípulas que estão sendo ainda discipuladas por mim e umas que já estão por aí trabalhando, e é disso que nós vamos falar hoje, né? Legal. Olha, autoridade então no assunto. Nós vamos falar hoje sobre o desafio do discipulado na igreja local. Pastor, a primeira pergunta que eu faço aqui é: o pastor que de repente não trabalha com discipulado, por que a pastora acha que ele deve começar a pensar sobre implantar a cultura do discipulado dentro da sua igreja local? Bom, eu creio que de início é um sonho de Deus cuidar individualmente das pessoas, né? Ele cuidava de Adão ali, né? de Eva. Mas e Jesus mandou que a gente fizesse discípulos e que ensinasse. Então, o discipulado é algo que tem um valor muito forte na igreja, porque as pessoas entram e saem sem poder falar do que está dentro do seu coração. E se você tem uma pessoa que você pode confiar, você acaba contando, como eu digo sempre, tentações que não virarão pecados. Porque uma tentação você pode confessar e deixar de ser um pecado. Então, de início, o discipulado ajuda a pessoa a se cuidar espiritualmente, porque ela tem alguém para compartilhar as suas demandas, as suas preocupações. Agora, como uma igreja que não fala nunca em discipulado vai poder falar sobre discipulado? Eu acho que daí o pastor da igreja tem que estar falando sobre isso nas pregações, né? Então, o pastor tem que abraçar isso. Então, algumas dicas, por exemplo, para o pastor que quer começar, o pastor que não tem ainda a cultura do discipulado dentro da igreja. O discipulado que a gente fala aqui, por exemplo, na nossa igreja, a gente faz o discipulado 1 a 1, que é o discipulado do cuidado individual. O pastor que quer começar a implantar essa cultura do discipulado 1 a 1 dentro da igreja local dele. Quais dicas que a pastora dá para que ele possa começar a fazer essa implantação? Essa palavra discipulado 1 a 1, às vezes pode até assustar alguém, né? Falar, como que eu vou conseguir fazer com que as pessoas discipulem 1 a 1? Hoje mesmo, nós aqui, além do discipulado 1 a 1, nós também temos aqueles discipulados em grupo. Porque o discipulado, na verdade, a pessoa achava que era só cuidar da parte bíblica, então usava-se, que livrinho que você usa. Não é bem isso. É um cuidado num total, é vida na vida com a pessoa. Mas para você iniciar isso, em primeiro lugar, o pastor da igreja, o pastor presidente, ele tem que estar apaixonado por essa visão. E ele tem que ter um discipulador, para mostrar que mesmo ele sendo um pastor já
de alguns tempos, tendo pessoas sendo cuidadas por ele, ele precisa de alguém que cuide dele. Porque ninguém está ileso de um ataque espiritual ferrenho do inimigo das nossas almas, que é o diabo. Então, se o pastor abraçar, a igreja vai sentir que aquilo vai fazer bem. E dando o exemplo, eu quando vim para a Igreja Batista Atitude, que na época era central da Barra, eu não achava que eu tinha potencial para fazer absolutamente nada. Aliás, eu não achava que nem podia ser uma líder de célula, mas o potencial que o nosso pastor via em mim me ajudou muito a crescer. E isto é o que o discipulado faz. Você olha para a pessoa e vê aquilo que ela não consegue enxergar em si mesma. E isso ajuda o crescimento da igreja. Pô, maravilha. E o pastor, eu acho que também, pastor, assim, ele acaba aliviando um pouco o ministério dele, né? Sim, com certeza. O fato dele ter uma igreja que começa a ter esse ambiente de cuidado, ele descentraliza e tira aquela sobrecarga nas costas dele de se só tudo se remeter ao pastor. Eu lembro até daquele conselho do sogro de Moisés, de Jetro, né? Vai chegar ao pastor aquilo que talvez o povo não pode cuidar, aquilo que o líder não pode fazer, ele vai passando lá para o pastor apenas as demandas que de repente exijam de fato um apelo, ou então uma intervenção pastoral. Na verdade, não é só o discipulado que ajuda, o esquema todo da visão celular em si. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem um pequeno probleminha, se ela já tem acesso ao líder de célula dela, ou se ela já tem acesso a um discipulador, ela não deixa para depois, ela já vai e fala para o seu discipulador. Não espera marcar um gabinete com o pastor presidente. E aí realmente alivia o pastor, porque só vai chegar aquelas demandas que o líder de célula não conseguiu, conversou com o supervisor, não conseguiu, conversou com o pastor de rede. Não, agora vamos para última instância, dizendo assim, aí senão só Deus, né? Uma coisa que a pastora tocou agora me faz pensar o seguinte: a visão celular, ela de fato traz um crescimento muito grande para a igreja. Muito. E uma das preocupações que o pastor tem, às vezes, de implantar a visão celular é o crescimento que eles chamam de sem qualidade. E a gente percebe que o discipulado, ele é uma ferramenta de qualidade, porque a própria pastora aqui falou sobre o encorajamento, a maneira de você se aperfeiçoar. Então, o discipulado, ele dá, sim, é uma ferramenta qualitativa do crescimento. Isso mesmo. Né? Que o crescimento acontece, mas o que a gente percebe é um crescimento de qualidade, que o discipulado, ele vai sempre aperfeiçoando a pessoa no conhecimento bíblico, nos relacionamentos, não é isso? Isso mesmo. Na verdade, as pessoas ficam com medo de compartilhar certas coisas e achar que vai ser vazado, né? A pessoa vai contar isso. Mas não é verdade. Quando você compartilha com alguém que você tem confiança, nós aprendemos aqui a guardar isso para a gente. A gente não compartilha nem com o marido, nem com a esposa. A gente tem esse tipo de... O próprio pastor Josué nos ensina isso. Coisas que nós contamos para ele, ele não vai nem contar para a esposa dele. E quando você compartilha alguma coisa, você está aprendendo a liberar coisas que estão te prejudicando interiormente. E aí você vai deixando espaço para Deus trabalhar e te preencher com coisas que você vai depois ajudar outras pessoas a crescer. É verdade. É um crescimento que a gente experimenta. A pastora falou sobre aquela ideia que a gente tem do discipulado bíblico apenas, né? Eu também, quando eu entrei aqui, eu não entendia muito bem essa questão do discipulado A1 e achava que a pessoa que me discipularia seria a pessoa que me ensinaria mais a Bíblia, né? Falaria de teologia. E quando você percebe que a pessoa, na verdade, se dispõe a caminhar com você e começa a ter um relacionamento de confiança, essa confiança que a gente tem
e em compartilhar é algo que é construído. Não é uma coisa que da noite para o dia eu tenho que me abrir como se fosse uma confissão cega, né? Porque as pessoas realmente têm esse temor de será que vai vazar aquilo que tanto tenho dentro de mim que eu quero compartilhar? Mas essa relação de discipulado é uma relação de construção de confiança. Alguém caminha lá do lado com você, que vai sempre se dispor a orar, a chorar com você, a celebrar as suas vitórias. Então não é uma coisa que é apenas do benefício da confissão, pronto, e vai. É algo que é duradouro, algo que é de confiança. E, pastora, então, qual é a bênção de ter um discipulador? Quais são os benefícios que a gente tem? A bênção é que você vai muito além do que você acha que você poderia ir. Ponto. Uau. Mas uma coisa, você não precisa ser discipulado por alguém que você acha que tem que saber mais que você. Porque quanto mais você se prostra, você vai ter uma pessoa bem pequena que possa colocar a mão sobre a sua vida. Mas é mais uma cobertura espiritual do que uma troca de conhecimento. Porque o conhecimento quem vai dar a você é você mesmo buscando a Deus na leitura, na meditação. O seu discipulador é uma cobertura espiritual. Vai orar quando você precisar orar, vai sonhar com você nos seus sonhos, vai interceder nas suas necessidades. É uma bênção. Eu não teria chegado a ser uma pastora se eu não tivesse tido um discipulador que olhou e viu lá na frente aquilo que eu jamais achava que poderia ser um dia. É o olhar de Jesus. É o olhar. É o olhar que, a despeito de nossas limitações, né, ele consegue ver as nossas qualidades, ver onde a gente pode chegar. E esse é o olhar do discipulador. É o olhar de Jesus que vê as pessoas no seu máximo potencial. É lógico que a gente olha para as limitações, tenta ajudar a pessoa a melhorar, mas a gente sempre olha naquilo que a pessoa pode se tornar, né? O seu melhor potencial. Então, para a gente encerrar, pastor, qual uma dica para quem está pensando assim, quero então experimentar esse discipulado? Uma palavra de encorajamento para essa pessoa que está hoje nos assistindo aí. O discipulado é sonho de Deus. Então, faça acontecer o que Deus já sonhou. Procure alguém e compartilhe os seus sonhos, as suas fraquezas e seja discipulado e venha fazer parte desse sonho que é de Deus. Amém. E você, pastor, líder, quiser saber mais sobre o assunto de discipulado, acesse nossa plataforma da Rede Supere e lá nós temos muitos conteúdos a respeito de discipulado, a respeito de como implantar o discipulado, como que acontece esse discipulado na prática, e nós teremos muitos conteúdos a respeito disso. Você pode acessar lá www.redesupere.com.br e lá você vai ter uma gama, infinidade de conteúdos da Visão Celular sobre discipulado e tenho certeza que você vai ser tremendamente abençoado, assim como eu fui abençoado agora com esse papo. Pastora Nádia, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer, uma honra a gente conversar com vocês. E até o próximo Papo Supere, se Deus quiser, mês que vem nós estaremos aí de volta. Deus abençoe a você e um dia abençoado.